14, versículo 22. Mateus 14, 22. O meu objetivo ao ler esse texto não é fazer uma exposição dele, é fazer apenas uma ponte e uma introdução daquilo que nós vamos fazer nessa noite, que é simplesmente discorrer ou narrar ou descrever os acontecimentos relacionados a algumas provações que nosso Jesus passou, algumas situações de sofrimento que ele passou, bem como algumas pessoas também em situações de sofrimento, que por ele passaram, para que a gente possa extrair dessas situações exemplos para as nossas vidas, de tal forma a termos a nossa fé fortalecida. Muito bem, então a palavra do Senhor, Mateus 14, 22, diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Nós já oramos, nosso querido Igor já orou por nós, já orou para que Deus pudesse falar ao nosso coração. Então, nós dizemos amém. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Você veio para cá para ouvir a voz do Senhor? Se você não veio para ouvir a voz do Senhor, deixe-me dizer uma coisa para você. Tente nesse momento mudar o seu propósito. Talvez você tenha vindo para cá, isso é normal, para ver algum amigo, alguma amiga, ou alguém que você está com seu coração paquerando, desejando namorar com essa pessoa. Isso é normal, isso é maravilhoso. Mas que esse não seja apenas o seu propósito, que o seu objetivo maior seja ouvir Deus falar. Porque quando nós estamos ligados na videira, quando nós estamos ligados em Cristo Jesus, e quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, é aí que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega tua vida ao Senhor, entrega teus planos, propósitos, desejos a Ele. E peça que na sua vida não seja feita a tua vontade, mas sim a sua vontade, a vontade de Deus. Amém? Muito bem. Aqui nós nos deparamos com uma situação de muita adversidade. Jesus havia, algumas horas atrás, feito uma multiplicação de pães e peixes. Milhares de pessoas foram alimentadas. Os discípulos, há poucas horas atrás, haviam visto, presenciado um maravilhoso milagre feito por Cristo. Cristo manda que eles entrem no barco,
e sigam viagem, e ele vai orar sozinho. Ele vai se colocar na presença do Pai para orar, buscar a Deus. Ainda um pouco de tempo mais atrás, e eu me refiro à multiplicação dos pães, Jesus recebera a notícia que o seu primo, João Batista, havia falecido, havia sido decapitado. Então, eu consigo inferir, melhor dizendo, que Jesus queria aquele momento para que ele pudesse orar, chorar pela ausência, pela morte do seu primo. Lembremos-nos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha sentimentos, Jesus chorava. E quando o barco já estava a muitos quilômetros, por volta aí da madrugada, entre 3 e 6 da manhã, que é a quarta vigília da noite, é que Jesus vai ao encontro. Eles partem dali, depois daquela multiplicação dos pães, era mais ou menos o final de tarde, início de noite. E somente entre 3 e 6 da manhã é que Jesus vai ao encontro deles, e vai de uma forma muito, muito inesperada. Jesus, ele vai caminhando sobre as águas. Só que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, estavam numa situação, Igor, de muita adversidade. Eu queria que você tentasse se colocar no lugar deles. Alguém aqui já fez um passeio de catamarã? Alguém já andou de barco aqui, já pegou o alto mar, ou se distanciou muito da beira da praia, vamos dizer assim? Imagine você estar em alto mar, ou num rio, ou num açude, e de repente uma tempestade sobrevém sobre você, assolando o barco no qual você estava navegando. E eles desesperados estavam, e de repente aparece aquela imagem de um homem, de um ser, alguma coisa andando sobre as águas, e eles, atemorizados, pensam que é um fantasma. Uma situação de extrema adversidade. E Jesus diz: não temam, sou eu. E aqui é o primeiro ponto aqui em relação a como a gente utilizar a nossa fé em meio às adversidades. Primeiro a gente tem que entender uma coisa: a fé não é algo místico. Fé não é um pensamento positivo. Fé não é você ficar mentalizando, como as pessoas falam por aí. A nossa fé, ela tem endereço certo. Existem pessoas que têm fé em diversas coisas, em outros deuses. Tem pessoas que têm fé em si mesmas. Tem pessoas que têm fé em outras coisas e em outras pessoas. Mas a fé cristã, ela tem um endereço certo. A fé cristã, ela está pautada em Cristo Jesus e na sua palavra. Fé não é simplesmente aquele pensamento positivo de que algo vai dar certo na minha vida. Fé é a certeza de que Deus está no controle da minha vida e que a vontade dEle é que vai prevalecer na minha vida, e não a minha vontade. E quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, a gente vai perceber que a fé, ela se materializa em ações. Se não, vejamos, por favor, vamos lá para Hebreus capítulo 11. Olha que coisa linda a gente vai ler nessa passagem.
É um capítulo um pouco extenso, eu não vou ler todos os versículos, mas seria muito interessante a gente depois tirar um momento para a gente estudar todo esse capítulo, viu, Igor? Com muito zelo e com muito cuidado, porque ele é muito rico. Mas vejamos a partir do versículo 30. 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Preste bem atenção. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você está disposto a ter essa fé? É essa fé que você quer para você? Ou a fé que você deseja é a fé para realização dos seus desejos pessoais? Veja que a nossa fé em Cristo, ela se materializa em atitudes que glorificam ao Senhor. A nossa fé deve se materializar na busca e no desejo pela propagação do reino do Senhor. E para isso nós precisamos da graça, do amor, da força, da condução do Espírito Santo, da presença de Cristo atuando no nosso coração, do impulsionar da presença de Deus na nossa vida, para que a gente possa viver segundo as Escrituras. Então, Pedro, ao ouvir, voltando lá para a passagem do mar, Pedro, quando escuta a palavra de Cristo, ele baseia a sua fé. Jesus diz: sou eu, não temas, sou eu. E ele diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E ele, baseado na fé em Cristo Jesus, ele faz algo aparentemente maluco. Aquela situação de completa adversidade, ele desce, ele pula daquele barco e começa também milagrosamente a andar sobre as águas. Mas como homem que é, em determinado momento, após caminhar ali algum espaço de alguns metros ali, ele começa a ver o balanço das águas, aquela tempestade açoitando o seu corpo, ele duvida e começa a sucumbir. E é interessante que quando nós começamos a sucumbir e nós clamamos a Cristo, Ele imediatamente estende a sua mão. E imediatamente, entenda-se, não que em todas as situações que nós passamos na vida, em todos os momentos de tribulação, Deus vai, ou Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, Deus, vai estender imediatamente a mão
para nós. Ele estende sim, mas às vezes a gente não consegue visualizar isso. Ele sempre está conosco, Ele sempre está, mas às vezes a gente não consegue ver isso. Nos momentos de luta, de adversidade, de tribulações, a gente talvez até pense que a mão dele não está estendida para nós, mas está sim. É só que no tempo certo Ele vai nos tirar daquela situação, de acordo com o seu querer, com a sua vontade, porque tudo que nós passamos, todas as adversidades que nós enfrentamos, elas têm um propósito de nos fazer crescer, de nos fazer mais moldados à semelhança de Cristo. E é certo que nós temos passado por muitas lutas e por muitas provações. Muito bem, meus irmãos. Depois desse acontecimento na vida de Jesus, na vida dos discípulos, ali diante do mar, o que é que acontece? Deixa eu tentar me localizar aqui, meus irmãos. O que é que acontece? Quando eles passam por aquela situação, eles chegam no lugar chamado Genezaré. Se você quiser acompanhar comigo a narração dos acontecimentos, deixe sua Bíblia aberta. Nós estamos no capítulo 14 de Mateus, versículo 34, tá? Então, quando eles chegam em Genezaré, veja que Jesus vinha de uma sequência, a multiplicação dos pães, muitas horas orando sozinho, depois ele entra nesse mar revolto, quando ele entra no barco, o vento cessa, se faz a bonança, e eles chegam em Genezaré. Quando eles chegam lá, Jesus não tem descanso. O povo reconhece-o, e logo trazem para ele enfermos que clamavam poder tocar em suas vestes. E diz as Escrituras que todos os que tocavam em Jesus eram curados. E diante disso, dessa passagem, disso que eu acabei de dizer, o que é que Jesus nos ensina? Veja que ele tinha perdido um ente querido, há pouco tempo atrás. E o que é que Jesus nos ensina? É que na hora da dor e da perda, o nosso remédio é orar a Deus de todo o nosso coração, à parte, em secreto. E também nós podemos aprender com Ele, que Ele pode nos fazer superar. Veja bem, escreva isso no seu coração. Jesus pode nos fazer superar todas as barreiras. Veja, Pedro andando sobre as águas. Que podemos nele ter fé, veja, nele. A fé não é em nós mesmos, a fé não é na nossa própria capacidade, a fé é nele, na sua palavra, nas suas promessas que estão descritas na Bíblia. Ele nos ensina também que somente Ele pode acalmar as tempestades da nossa vida e curar toda e qualquer enfermidade, desde que seja apenas do seu querer. Após esse momento de cura, onde Jesus toca, as pessoas tocam nas suas vestes e são curados, enquanto eles estão comendo, fazendo uma refeição, vem de Jerusalém aqueles benditos fariseus para tirarem a paz de Jesus. Aqueles fariseus e escribas começam a questionar Jesus sobre o porquê dos seus discípulos não lavarem as mãos enquanto comiam. E dizem que eles estavam desrespeitando assim a tradição dos anciãos. E aí como é que Jesus reage diante dessa situação? Jesus os rebate com a palavra e diz para eles que não importa apenas honrar a Deus com os lábios e ter o coração longe dele. Desse modo, diz Jesus, que seria uma adoração em vão e ensino baseado em preceitos meramente humanos. Jesus chama a multidão e diz para ela, que está ali presenciando aquela cena, diz: olha,
Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela, ou seja, do coração. Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, o dolo, a lascívia, que é a propensão para a luxúria, a sensualidade exagerada, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Jesus diz, todos esses males, eles vêm de dentro e contaminam o homem. E Jesus conclui aquele momento chamando aqueles fariseus de cegos e guias de cegos e de plantas que Deus não plantou. Meus irmãos, é importante a gente conhecer a palavra para poder argumentar em certas situações de adversidade que a gente passa, situações difíceis. Conhecendo a palavra de Deus em humildade e em amor, veja, quando você disser, abrir os seus lábios para dizer assim, eu conheço a palavra de Deus, não diga isso com arrogância, diga isso humildemente. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. O que você conhece é muito pouco comparado com a indescritível grandeza e riqueza. São fontes inesgotáveis de sabedoria, é a palavra de Deus. Então diga em humildade e em amor, quando nós conhecemos a palavra de Deus e prosseguimos em conhecer essa palavra de Deus em humildade e amor, nós teremos uma probabilidade imensa, eu poderia até dizer com certeza, nós teremos um coração cheio das suas dádivas, e são essas coisas que vão fluir, que vão sair e vão ser externalizadas através dos nossos lábios, abençoando as pessoas que nos rodeiam. Não queiramos jamais, meus irmãos, assumir um comportamento hipócrita e acusador. Sejamos humildes e cheios de amor. Já no capítulo 15, a Bíblia vai nos dizer que após mais um embate com esses hipócritas, Jesus parte dali e vai para os lados de Tiro e de Sidom. E lá vem ao seu encontro uma mulher cananeia. Veja essa situação de adversidade. Preste bem atenção, por favor. Essa mulher, ela vem ao encontro de Jesus com uma filha, diz a palavra do Senhor, horrivelmente endemoniada. Horrivelmente endemoniada. E Jesus vê a enorme fé daquela mulher. E de onde Jesus estava, ele liberta e cura a sua filha. Perceba que os acontecimentos, a Bíblia não deixa muito claro, mas a noção que a gente tem, a ideia que a gente tem, é que Jesus não tem descanso. As coisas acontecem, sabe, uma atrás da outra. O ministério dele é muito intenso. Claro que Jesus descansava, claro que Jesus dormia, mas a narrativa mostra ele sai dali, aconteceu aquilo, ele vai para aquele lugar e os acontecimentos vão surgindo, não é? E esses dias na vida de Jesus são dias muito intensos. Jesus cura. Aquela mulher estava diante de uma situação completamente adversa. Sua filha estava com uma enfermidade gravíssima, não no corpo, mas na alma. Ela era controlada por espíritos imundos. E a princípio, todos nós sabemos a história, Jesus a trata com uma aparente indiferença, com um certo aparente desprezo, mas aquela mulher continua dizendo, ela se prostra, ele diz, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom dar o alimento aos cachorrinhos. Mas aquela mulher continua perseverando,
e ela se prostra, e ela adora, e ela diz: os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E Jesus, ao ver a perseverança daquela mulher, Jesus diz: devido à tua tão grande fé, a tua filha está curada. E Jesus liberta. De onde estava? A menina não estava nem lá. Jesus cura aquela menina. Você imagina essa dádiva, esse presente que aquela mãe recebeu? Oh, Deus maravilhoso. Muito bem. Após isso, o que é que acontece? Jesus vai para junto do mar da Galileia. Ele sobe ao monte e ali ele se assenta. Nós estamos no capítulo 15. E ele se descansa muito provavelmente ele se assenta, melhor dizendo, muito provavelmente para descansar e orar. Mas o povo não lhe dá descanso. Vem até ele muitas multidões. Dentre essas pessoas tinham ali coxos, aleijados, cegos, mudos, entre outros. E eles são lançados aos pés de Jesus. E ele os cura. O povo, ao ver aqueles mudos falando, cegos vendo e aleijados andando, glorificavam ao Deus de Israel. Você está lembrado disso? Eu estou lembrado disso. Que o Jesus, que o Deus, que eu chamo Ele de Pai, o Deus a quem eu um dia entreguei a minha vida, Ele é esse Deus Todo-Poderoso. Você está lembrado disso? Não esqueça. O povo glorificava o Deus de Israel. E nisso passam 3 dias, Jesus com aquele povo. 3 dias. Curando, ensinando, libertando, abençoando. E o povo sem ter o que comer. Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu não quero despedir o povo, não quero mandar o povo para casa sem alimento. Porque eles estão muito tempo sem comer e eles podem desfalecer pelo caminho. Os discípulos parecem não terem aprendido nada com a outra multiplicação dos pães. E perguntam: aonde é que tem tantos pães para alimentar aquele povo, para alimentar este povo? E Jesus lhes indaga, perguntando: quantos pães vocês têm? E ao saber que eles tinham 7 pães e alguns peixes, ele faz ali o segundo milagre de multiplicação de alimento. Agora, deixa eu fazer só uma observação em relação a essa passagem. Aqueles discípulos eram a liderança da igreja. E aquela liderança não sabia o que fazer no momento. Eles não tinham alimento para dar. Quando nós, liderança, não temos alimento para dar, a gente tem que falar com o mestre, aquele que provê, o Jeová Jirê. Aí Jesus diz: o que é que vocês têm? Ele diz: a gente só tem isso. A gente só tem esse pouquinho aqui. Lembre-se que Isaías vai dizer que ele é aquele que multiplica as forças daquele que não tem nada. Não tem nenhum vigor, ele multiplica as suas forças. Aí ele diz: traga para mim o que tem, os pães e os peixes, traga. Ele dá graças, e ele dá aos discípulos para que estes possam distribuir. Olha que coisa interessante aí. Ele abençoa o alimento, multiplica o alimento e começa a dar aos discípulos para que estes, por sua vez, possam dar. Não é interessante isso, né? Porque a gente, tão pequeno, meu Deus, a gente não tem nada. Mas quando Ele dá o alimento para a gente pode repassar para aqueles que estão ainda mais famintos do que nós. Porque o Evangelho é isso. São pessoas necessitadas como eu, dando alimento a outras pessoas necessitadas como você.
E às vezes você, que é uma pessoa necessitada, está dando alimento para mim, que sou outro necessitado. E a gente, de mãos dadas, vai caminhando para frente, correndo a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Todos comem, meus irmãos. Eram milhares de pessoas, 4.000 homens, essa segunda multiplicação, fora mulheres e crianças. E ainda 7 cestos cheios de pedaços ainda sobram. Que ser glorioso é esse, que abre mão de tudo, abre mão do seu descanso, do seu conforto, para atender os necessitados. Você e eu podemos passar por adversidades, por situações de sofrimento, mas saiba, Jesus sempre estará com os ouvidos atentos ao seu clamor. Ele jamais te desampara. Nós, seres humanos, somos especialistas em entristecer uns aos outros, em decepcionar uns aos outros, mas o Deus que nós servimos não. Ele é fiel, fiel à sua palavra, fiel ao que Ele disse, e é nisso que nós temos que basear a nossa fé. Claro, com sabedoria, com discernimento. Nós não podemos ler um texto isolado da palavra de Deus e dizer, Jesus disse isso aqui. Jesus disse isso aqui. E dizer, pronto, vai ter que se cumprir porque... Não. Uma das regras principais da hermenêutica, que é a interpretação bíblica, é você entender tudo o que a Bíblia diz sobre determinado assunto para você extrair dali um ensinamento, uma doutrina. Então nós temos que ter muito cuidado para não tirar conclusões precipitadas de passagens da Bíblia, porque às vezes elas estão inseridas dentro de um contexto que é diferente daquilo que você imagina que é. Então, por isso que nós precisamos nos aproximar do texto bíblico com muita humildade e com muito temor, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. E lembre-se, ainda que nós não tenhamos nada em nosso celeiro, Ele pode multiplicar. Muito bem, depois de despedir a multidão, aquela multidão radiante por receber tantas bênçãos e curas, e alimento para as suas almas, o que é que Jesus faz? Ele entra de novo num barco, e vai para um lugar chamado, esse lugar, quando você vai ler os evangelhos, você vai ver 3 nomes diferentes. Esse lugar, ele pode ser chamado de Magadã, ou Magdala, ou segundo Marcos, Dalmanuta. Olha que nome diferente, né? Que era a terra de Maria Madalena. Daí vem o nome, Magdala, Madalena, Magdala. Tá? Então ele vai para esse lugar. Esse lugar ficava ali à margem sudoeste do mar da Galileia. E Jesus passa por uma outra situação de adversidade nesse lugar. Ele é tentado pelos fariseus e saduceus que lhe pedem um sinal vindo do céu. E aí como é que Jesus reage diante dessa situação? Aqueles fariseus pedem um sinal, manda um sinal para a gente, mostre que você é Deus. E Jesus nega o pedido deles, chama-os de geração má e adúltera, e após isso Jesus alerta aos seus discípulos acerca da doutrina dos fariseus e saduceus. Depois ele se retira para os lados de Cesareia e Filipe, e pergunta aos seus discípulos, no momento de conversa com eles, diz, quem é que o povo diz que eu sou? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí eles respondem, alguns dizem João Batista, Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí é nesse momento que Pedro abre a boca e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes de continuar, meus irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa minha narração, ela está baseada sobretudo no livro de Mateus. Se vocês forem para o livro de Marcos ou Lucas,
Talvez a ordem desses acontecimentos não seja igual, idêntica, porque a gente tem que entender que, mesmo eles sendo evangelhos sinóticos, semelhantes, parecidos, mas cada um escreveu com a sua ótica, com a sua maneira de ver a coisa. Então a gente vai ver alguns com uma riqueza maior de detalhes e coisas semelhantes, tá bom? Então, Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a partir desse momento, Jesus começa a mostrar-lhes que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus fala isso, Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum vai te acontecer. Nesse momento, Jesus repreende Satanás, que usava Pedro naquele momento. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, escute isso, palavras do nosso Jesus. Se alguém quer me seguir, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, achá-la-á. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cerca de 6 a 8 dias depois, Mateus vai dizer que são 6 dias, Lucas vai dizer que são 8 dias. Cerca de 6 a 8 dias depois, acontece um fenômeno muito lindo. Jesus, ele é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. O que é que acontece nesse momento glorioso? O rosto de Jesus resplandece como o sol. Pare para pensar nisso. Esse Jesus que eu estou pregando aqui, ele é o teu Senhor, o Deus da tua vida, o Senhor da tua casa, da tua família. E se não é, tu podes convidá-lo, tu podes aceitá-lo hoje, dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Eu estou pregando para vocês a Bíblia, mostrando para vocês quem Jesus Cristo é. O rosto dele começa a brilhar como o sol, meus irmãos. Quem aqui consegue contemplar, olhar para o sol por muitos segundos? Nenhum de nós. O resplandecer do sol, nós não conseguimos enxergar. Imagine ele diante daqueles 3 homens ali, o seu rosto brilhando como o sol. Uma luz indescritível. As vestes dele se tornam brancas como a luz. E aí o evangelista Marcos vai dizer, Filipe, que as roupas dele eram brancas de forma tal que nenhum lavandeiro as poderia alvejar. Era um branco, ninguém poderia alvejar uma roupa, uma veste que pudesse deixar branco como as vestes de Jesus naquele momento. Aleluia. Pedro, estupefato, diz: é bom estarmos aqui. E Pedro ainda falando, Caleb, brada uma voz do céu que diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os 3, ouvindo aquela voz, eles caem de bruços, tomados de grande medo. Jesus diz: erguei-vos, não temais, e pede-lhes para que eles não contem a ninguém a visão que tiveram, até que ele ressuscitasse dos mortos. Eu estou já concluindo, meus irmãos, eu não vou até o fim do estudo. Esse estudo vai ter uma 4ª parte, que eu anseio, que eu espero que um dia que Deus me dê essa oportunidade, que eu traga essa parte final desse estudo num dia de ceia. Por quê? Porque eu vou mostrar a paixão de Cristo, o que Jesus Cristo fez por nós, de tal forma que a gente entenda
a riqueza do momento de ceia. O que é que nós estamos trazendo à memória? E eu vou tentar, eu já fiz isso, né? Isso foi um trabalho que eu passei vários dias estudando. Eu vou tentar mostrar com riquezas de detalhes o que o nosso Cristo passou para nos dar a salvação. Eu já estou quase concluindo, meus irmãos. Quando eles descem do monte, eles chegam para junto de outra multidão. E apresenta-se diante dele um homem. Olha essa situação de adversidade desse homem. Parece um homem. Aquele homem se ajoelha. Eu estou no capítulo 17 de Mateus. Se você quiser acompanhar, versículo 14. Aquele homem se ajoelha. E ele diz que tem um filho que sofre muito. E aquele filho está com aquele pai. Diz, olha, meu filho, ele sofre muito. Ele é lunático. E ele diz que aquele filho era possesso de um espírito mudo. E onde quer que aquele espírito o apanhe, joga o menino no chão, lança-o por terra. E aquele menino, Marcos vai dizer que ele começava a espumar e rilhar os dentes. E ele vai definhando. E cai no fogo, cai na água. E ele narra essa situação de extrema adversidade à pessoa certa. Ele narra essa situação a Cristo Jesus. E ele ainda diz uma coisa, ele diz, olha, eu mostrei o meu menino, eu apresentei meu menino para os seus discípulos, mas eles não fizeram, não puderam fazer nada. Aí Jesus olha para os discípulos e chama-os, veja, a mesma expressão que ele usou para os escribas e fariseus, aqui ele usa para os seus próprios discípulos. Geração incrédula e perversa. Aqueles homens andavam com ele ali, ó. Vocês são incrédulos. Vocês são perversos. Então todas as vezes que eu pensar que eu sou bonzinho, que eu sou a melhor pessoa do mundo, eu tenho que pensar nisso. Eu não sou bonzinho não. Eu só estou aqui porque a misericórdia do Senhor se renovou na minha vida. Se não fosse, eu já estava do inferno para dentro. É a misericórdia, é a graça, é o seu amor que me fazem estar aqui, que fazem você estar aí onde você está. O que é que Jesus faz? Jesus chama o menino. Marcos vai dizer que quando o espírito maligno que estava possuindo aquele menino, quando aquele espírito vê a Jesus, ele agita com violência o garoto, que cai no chão espumando. E aí Jesus pergunta para o pai, desde quando esse menino passa por essa situação? Aí o pai responde que desde a infância. Bem, quando ele diz desde a infância, eu consigo fazer uma inferência, que aquele menino já era um menino grande. Talvez um adolescente ou um jovem já perto da idade adulta. Ele diz, desde quando ele era criança, desde a infância. Isso é uma inferência. Eu não sei se a idade da criança. E aquele pai clama a Jesus, dizendo, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus diz a ele, olha, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E meus irmãos, imediatamente, deixa eu ensinar aqui uma palavra para vocês nova. Eu acredito que nova, porque eu acho que muitos aqui não conhecem essa palavra. E incontinente, com i no final,
Vocês conhecem essa palavra? Incontinente com I no final. Quem conhece, levanta a mão. Conhece? Incontinente com I no final. Significa imediatamente, prontamente, naquele exato momento. E existe incontinente com E, que é aquele que não contém, não consegue se conter. Incontinência urinária, alguém que não consegue segurar o seu xixi, ele faz xixi sem querer. Incontinente com I significa prontamente. Guarda essa palavra no seu vocabulário aí. Então, incontinente, imediatamente aquele pai exclama, meus irmãos, como rasgando o seu coração. Veja, Jesus tinha dito para ele: tudo é possível ao que crê. E ele rasga o seu coração e diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha que interessante, ao tempo que ele diz eu creio, ele diz: me ajuda na minha falta de fé. Jesus, vendo o clamor, a sinceridade daquele pai, Jesus repreende aquele espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Jesus disse: nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito o jovem, saiu, deixando-o como se estivesse morto, meus irmãos. Aquela criança cai no chão como se estivesse morto. E muitos disseram: morreu, o menino morreu. Morreu a criança. Mas Jesus se aproxima dele, toma ele pela mão, levanta aquela criança, ergue aquela criança, e ele se levanta. Aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos, meus irmãos. Nas adversidades, nas mais densas e difíceis dificuldades que você, porventura, vier a atravessar, ou que está neste momento atravessando, saiba que você pode recorrer a um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Ele talvez não vai resolver o problema do jeito que você pensa que ele vai resolver. Ele vai fazer segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E é isso que você deve desejar. Sabe por quê? Porque a nossa vontade, ela é falha, ela é pecadora muitas vezes. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Meus irmãos, nós vamos parar por aqui. Eu queria louvar a Deus por essa oportunidade. E a minha vontade é que Deus tenha abençoado a sua vida, meu jovem. Você que está aí nos ouvindo, meus amigos, meus irmãos, pessoas que vão assistir esse vídeo, que eles possam entender que aqui, na palavra de Deus, nós aprendemos acerca de um Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador deste mundo, e a quem nós devemos nos submeter e entregar toda a nossa vida nas suas santas e gloriosas mãos. Amém, Igão? Deixe-me orar. Pode vir para cá, meu amado.